arrogante, que você é um prepotente, que você é um mentiroso, que você é vingativo, que você é tímido, é nervoso, que você é guloso, que você é prostituto, que você é vaidoso, que você é inseguro, que você oscila, que você é temperamental. Amém? Talvez o mundo dissesse isso para você, e talvez até você mesmo. Se eu perguntasse, se alguém te perguntasse, quem é você? É uma pergunta que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos. E muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de nos avaliar, de reconhecer quem nós somos como pessoas. Mas essa é a maneira como o mundo te vê, não é a maneira como o Senhor te vê. Essa é a maneira como o mundo te vê, como as pessoas dizem que você é. Mas não é a maneira que o Senhor vive. E a mensagem dessa noite é: quem é você para Deus? Amém? E em primeiro lugar, eu quero que você saiba que você é alguém cheio de oportunidades. Amém? Você é alguém cheio de oportunidades. Então, quando alguém te perguntar: quem é você, Paulo? Quem é você, Diva? Eu sou alguém cheio de oportunidades. Você é alguém cheio de pessoas, alguém cheio de oportunidades. Se a gente abrir lá em Mateus 4:18, vamos lá em Mateus 4:18. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Amém? Pedro, ele marcou o Novo Testamento, né? À medida que ele caminhou com Jesus, ele marcou muito, né? Entre os apóstolos. Ele foi um que se sobressaiu, porque ele acertou, mas ele errou demais também, né? Pedro, ele tentou impedir que Jesus fosse crucificado, a ponto de Jesus repreender aquele demônio que estava usando Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro decepou, né, a orelha de um soldado. Então, assim, Pedro era muito precipitado, Pedro era muito atirado, Pedro não pensava muito antes de agir. E a gente pode perceber que Pedro foi um homem que foi visto como nós pelo Senhor, um homem cheio de oportunidades. Porque Deus não olhava para Pedro dizendo: ah, ele é precipitado, ah, ele tentou me atrapalhar os projetos que o meu pai tinha para a minha vida. Não. Pedro é um homem cheio de oportunidades. Eu acredito em Pedro. Eu vou investir em Pedro. Eu vou ensinar a Pedro. Amém? E isso serve para as nossas vidas, meus irmãos. Nós somos pessoas cheias de oportunidade. E uma das coisas que a gente tem que parar para ver, que uma das maiores oportunidades que nós temos é o agora. E você tem uma grande oportunidade, que é esse fôlego de vida. Respirar. Em Gênesis fala que o Senhor soprou sobre nós o fôlego de vida. Então, quando Ele soprou em nós esse fôlego de vida, é porque Ele estava dizendo: enquanto você respirar, enquanto você tiver vida, eu quero te usar. Eu vou gerar oportunidades para você. Então, não olhe a sua vida como se fosse uma vida que não tem nada de novo, que nada de novo acontece. É uma vida qualquer, é uma vida, sabe, rotineira. É uma vida que continua da mesma maneira. Não. Se você respira, se você está aqui nesse momento, meu irmão, se você tem vida, e que grande oportunidade, porque quem está morto não pode fazer mais nada. E o Senhor quer lhe dizer nessa noite que você tem grande valor para Ele, que você tem grandes oportunidades, e que Ele quer que você use seus dons e habilidades. Amém? Que você use seus dons e habilidades. Você pode, meu irmão, hoje começar a gerar muita coisa na sua vida. Você tem a oportunidade, em primeiro lugar, de começar a pensar diferente. Na medida que você começa a pensar diferente, você começa a quebrar muitos tabus, você começa a quebrar muitas barreiras, muitos muros que a vida colocou, que o mundo te ensinou, que a sua família, às vezes até achando que era a melhor maneira, te ensinou. Deus te dando a oportunidade
vida nova. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar, meu irmão. De você não desistir, de você reagir, de você recomeçar. E recomeçar é algo tão maravilhoso de se pensar. Porque recomeçar, se você está pensando em recomeçar, é porque você pode recomeçar. Amém? Meu irmão, hoje é o dia de você gerar coisas novas na sua vida. Porque Deus já liberou uma palavra de prosperidade, de vitória para a sua vida. Tome posse daquilo que você é. Amém? Então, quando alguém te perguntar quem é você, eu sou alguém cheio de oportunidades. E eu sou alguém cheio de Deus. Sou especial para Deus. Sou escolhido de Deus. Você é alguém cheio de oportunidades. Você é alguém especial para Deus. Você é alguém escolhido de Deus. Amém? Infelizmente, às vezes muitos cristãos estão dentro da igreja, mas conhecem muito pouco de Deus, não têm intimidade, vivem uma vida religiosa. Nos últimos tempos, até o arrebatamento da igreja, o Senhor vai falar muito isso. E você não vai poder dizer, quando você estiver de frente a frente com Deus: Senhor, eu não sabia que tinha uma vida religiosa. A palavra do Senhor diz que muitos vão chegar: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios e eu profetizei. Aparta-te de mim. Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então, meu irmão, essa é a hora de você começar a viver o mover, a se abrir, a ter uma vida diferente. Uma vida religiosa não traz vida, não gera nada. Abra os seus olhos, Deus tem falado contigo. E você tem sempre dificuldade para se colocar de uma forma diferente, para viver uma vida diferente na presença de Deus. E não venha dizer que você não sabe disso, você sabe, só que você não reage. Você tem tempo para tudo e para todos. Mas para Deus tudo é tudo tão difícil, tão sacrificante. É tão difícil orar, é tão difícil jejuar. É muito sacrificante. Meu irmão, vamos deixar desse papo pessimista, sabe? Difícil. O povo de Deus é para ser o povo mais alegre, mais otimista, para ter umas palavras. Aí você encontra o povo assim, como é que você está? Aí, tô levando. E aí, como é que você está? Na luta. Tem gente que se encontra, tem 10 anos na luta, meu irmão.